Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje a temática do vídeo é muito especial, afinal de contas, hoje eu comemoro o meu natalício. Hoje eu assopro as velhinhas e comemoro mais uma primavera, mais um novo ciclo, né? Que eu espero seja, né, abençoado, repleto de realizações, de muita prosperidade, né, muito sucesso, mas também de muitas alegrias e principalmente, né, espero que seja um ano abençoado para mim e para toda a minha família, né, esse meu novo ano, né? E como vocês podem ver, estou vindo aqui direto do trabalho, afinal de contas, né, eu tinha que fazer esse conteúdo e essa semana, como eu já deixei claro nos vídeos anteriores, vai ser uma semana bastante atribulada, tanto porque temos, né, o feriado de Semana Santa e também porque eu vou receber os meus pais aqui em casa. Ele já deve estar chegando entre quarta e quinta-feira, de modo que vai ficar bem mais complexo de gravar vídeos. E também meu filho, né, não vai ter aula a partir da quarta-feira. Então eu tenho que adiantar muita coisa, né, que eu pretendo produzir essa semana, já nesse comecinho. E hoje, né, em que pese seja o meu aniversário, eu passei longe de estar de folga, pessoal. E minha gente, pense como tá quente hoje aqui, viu? Ave Maria. Pense numa dificuldade que foi, né, encontrar um perfume propício para isso. Porém, graças a Deus que o perfume que eu costumo utilizar no meu aniversário é um perfume muito condizente com essa proposta de calor. Inclusive a gente passa ele e parece que a gente entrou num freezer, né? Afinal de contas a proposta dele é exatamente essa. E esse carinha é lógico, né, que vai ser o nosso alvo, né, e o nosso motivo de assunto aqui nesse vídeo de hoje. Mas eu também não pretendo falar exclusivamente dele. Pretendo traçar paralelos com outros perfumes. E se vocês curtirem essa temática, isso pode até virar um quadro do canal, né? Por exemplo, pegar perfumes que têm notas em comum e apresentar para vocês, né, como essa mesma nota ela pode ser multifacetada e se apresentar com nuances extremamente diferentes, a depender, né, de cada um dos perfumes que você tenha e possua essa nota em comum. Hoje nós iremos, obviamente, conversar sobre o meu queridinho NAC, né? Afinal de contas, quem assistiu a resenha completa desse carinha que já tem aqui no canal, sabe muito bem como esse cara é especial para mim, né? E quando eu utilizo. Sempre costumo utilizar NAC, né, para comemorar datas e ocasiões especiais, principalmente nos meus aniversários. E como tal, né, estou usando esse carinha hoje. Confesso a vocês que hoje estou usando menos do que gostaria, menos borrifadas do que gostaria, porque como disse a vocês, o dia está extremamente quente. E por mais que ele seja um perfume muito revigorante, muito energizante e muito refrescante, é difícil caprichar nas borrifadas dele. Afinal de contas, ele tem uma base terrosa, né? Aqui um vetiver, um patchouli bem pronunciado, que dá aquele aspecto de terra molhada e bastante amadeirado. Em que pese ele tem muitas notas verdes, inclusive nota de chá aqui muito evidente, né? Tanto é assim que, como eu disse na resenha dele, né, meu pai, no dia que eu utilizei no batizado do meu filho, perguntou se eu estava usando um perfume de chá, né? Então, ele tem, apesar de ter essas notas leves, né, relativamente leves, ele é um perfume com uma base amadeirada muito robusta. Por isso também fixa e performa demais, né, meu povo? E como é um perfume descontinuado, né, eu realmente utilizo ele em raras ocasiões do ano. E meu aniversário é uma delas. Por que eu utilizo esse carinha, né, nesse tipo de ocasião? Porque, como eu disse a vocês lá na resenha completa de NAC, pessoal, e aqui está inclusive o encarte, né, de NAC e o encarte da coleção ao qual NAC faz parte. Esses perfumes, né, dessa linha de Dot Perfumes, eles são o perfume inspirado na linha Iceland Collection. Por isso a aurora boreal aqui ao fundo, né, e Iceland, para quem não sabe, é a Islândia. Né? Então, o que esse perfume tenta reproduzir, né, NAC e os demais perfumes da linha, são justamente as nuances da Islândia e principalmente trazer aquele contorno gélido, né, para o clima brasileiro, para o clima tropical. Afinal de contas, a Islândia, né, e a cultura viking é uma cultura que sempre engrandeceu e sempre foi enaltecida por Rodrigo Lombardi, que era né, o então dono de Dot Perfumes, perdão, pessoal. A NAC, né, meu povo, ele tem uma singularidade muito única, né? Ele é um perfume, pessoal, que tem um significado por trás dele, principalmente por trás dessa runa, né, que aparece aqui em NAC. Ó, vou tentar focar aqui para vocês. Tá vendo só, pessoal? Essa runa, ela tem o seguinte significado: é a runa Gera, né, que ela representa o fim de um ciclo e o começo de outro.
a mudança ou a transição. E ela revela a lei da ação e da reação. Essa runa é um presságio positivo que anuncia um período produtivo de ganhos materiais, bem-estar e harmonia. Ela representa evolução, recompensa e abundância. Tá vendo só porque que eu utilizo o NAC nesse tipo de ocasião? Principalmente para comemorar os meus aniversários, para comemorar os aniversários do meu filho e inclusive para comemorar os anos novos. Né? Cada ano novo eu gosto de usar NAC também, justamente porque ele representa o fechamento de um ciclo e o início de um outro, trazendo também muita abundância, né? E muito bem-estar e harmonia. Então, como é isso que eu almejo, né? A cada natalício, a cada aniversário, ou até mesmo a cada ano novo, ou mesmo aniversário do meu filho, eu utilizo esse carinha, né? Justamente cumprindo com a proposta para a qual ele foi criado. E ele, né, como eu disse muito bem na sua resenha completa, ele é um perfume, né, que dentre todas as nuances em uma pirâmide olfativa muito robusta, com matérias-primas de primeira qualidade. Afinal de contas, quando falamos em DOT, né, pessoal, estamos falando de uma casa de perfumes de nicho nacional, que infelizmente, né, fechou as portas, mas que graças a Deus conviveu entre nós por um bom tempo e pôde, né, apresentar a sua obra. Para além de NAC, ou mesmo da Iceland Collection, existe um perfume muito famoso de DOT, que é o Profusion, né, e, né, a obra de Rodrigo Lombardi ela ficou imortalizada nesses carinhas. Em que pese, né, hoje em dia a gente não consiga mais adquirir, pelo menos não com muita facilidade, né, exemplares como o desse carinha. Ele é um perfume que eu sempre vou guardar para mim. Inclusive pretendo, numa oportunidade, pedir para que algum perfumista, no caso, pretenda até trocar essa ideia com o Washington da Cópias, para ver se ele consegue desenvolver algo próximo à NAC, para ser o que vamos dizer um contratipo, até para que eu possa usar esse cara de um modo mais rotineiro, de um modo mais cotidiano, porque esse perfume é muito bom, pessoal. Para quem gosta de perfumes aromáticos, né, para quem gosta de um perfume cítrico esverdeado, né, esse aqui cai como uma luva, meu povo. Ele é um excelente perfume para esse tipo de proposta. Né? Eu não conheço nada parecido com ele. Talvez o Longchamp, né, de Nishane, outra perfumaria de nicho, de alto padrão. Talvez Imagination, de Louis Vuitton, que eu inclusive estou aguardando chegar o contratipo de cópias, né, que eu já adquiri e estou esperando chegar. Né? Talvez perfumes que apresentem essas notas de chá em evidência, né, tenham o que NAC tem. O que eu sei que chega um pouco próximo em relação a essa questão de chá é Bulgari Pour Homme, porque Bulgari Pour Homme foi o perfume assinatura de um tio meu por muitos anos. E eu tive a oportunidade de morar com ele, inclusive usar esse perfume em muitas oportunidades. E a nota de chá lá de Bulgari Pour Homme, em dados momentos, lembra a de NAC. Mas NAC, eu confesso a vocês que a qualidade é até superior. Até porque o chá presente em NAC é um chá verde. E lá no Bulgari Pour Homme, se eu não me engano, é um chá branco. Então, né, esse perfume a todo momento ele tem esse contorno esverdeado. E aqui, o paralelo que eu queria trazer para vocês, que é o mote, inclusive, desse vídeo. Afinal de contas, se fosse para falar de resenha completa, eu iria repetir o vídeo que já tem aqui no canal. Mas o mote que eu queria trazer para vocês são a apresentação de 3 outros perfumes que eu tenho aqui na coleção, que também possuem a nota de ruibarbo, que é uma nota muito singular e bastante presente aqui em NAC, pessoal. E são eles o Caiaque Aero, né, da Casa Natura, e o Tonino Lamborghini, né, da Casa Lamborghini. O Tonino, pessoal, é um perfume que ainda estou em testes, afinal de contas, com esse clima quente, é impossível usar esse carinha como eu gostaria, né? Não dá para dar mais do que 2 ou 3 borrifadas dele, porque ele é um perfume realmente denso, ele é um perfume um tanto quanto adocicado, que pese não seja doce, né? Ele é um perfume que deve ter ali um 4 ou 5 nas suas notas, na sua escala de dulçor, mas ele é um perfume também bem amadeirado, bastante robusto, e que, né, ao meu ver, não é condizente com um clima tórrido, principalmente como que está hoje. Inclusive, hoje eu tive que sair sem gravata justamente porque estava inviável. Eu saí desse jeito aqui, eu nem botei o terno. Né? Dobrei a manga da camisa, botei a calça e fui assim, né, resolver minha vida. Enquanto ainda temos dias úteis na semana, mesmo hoje sendo meu aniversário. Afinal de contas, se a gente não correr atrás, né, meu povo? Não vem fácil, não. Advogado, meu amigo, advogado não tem salário certo no final do mês, não. Se a gente não correr atrás de fazer o nosso, é aniversário sem bolo e feriado sem bonança. Então, a gente tem que correr atrás, né, para garantir o nosso. Mas falando aqui de Tonino Lamborghini, ainda não tive a oportunidade de usar esse cara como gostaria. Mas sempre que aparece ali, né, o clima dá uma amenizada, eu dou 1 ou 2 borrifadinhas dele para ir conhecendo e notando que ele de fato é um perfume mais noturno, um perfume mais outonal, né, porque aí que pese estejamos no outono, parece mais o verão, né, mas ele é um perfume mais outonal, ele é um perfume mais de inverno, um perfume mais fechado.
E o Rui Barbo, nesse cara, ele se apresenta com uma faceta, que eu diria a vocês, que é uma faceta um tanto quanto mais adocicada, sabe, meu povo? Porque o Rui Barbo, ele pode se apresentar de várias formas. Uma delas seria um Rui Barbo levemente ácido e voltado realmente para algo mais folhoso, algo mais esverdeado. Como se você pegasse uma folha, macerasse ela na mão, né, apertasse ela bastante, amassasse e ela soltasse aquele aroma, aquele óleo, né? E esse é a característica do Rui Barbo aqui de NAC, né? Um Rui Barbo bem mais esverdeado, bem mais folhoso, bem mais denso, bem mais ácido. Já aqui em Tonino Lamborghini, o Rui Barbo se apresenta numa faceta mais frutada, né? Não que seja doce, mas é bem menos ácido e bem menos verde do que aqui em NAC. É um Rui Barbo mais ambarado, vamos dizer assim. Até porque tem âmbar nesse carinha aqui, que eu acho que acrescenta mais, dá esse plus, né, essa característica presente aqui no Lamborghini. Já em caiaque aéreo, o Rui Barbo se apresenta como uma faceta metálica, né? Ele traz aquele ar salino do mar. E isso seria a terceira representatividade do Rui Barbo na perfumaria. Essa nuance metalizada, né, um tanto quanto aldeídica. O Rui Barbo também tem essa característica. E é justamente como ele se apresenta aqui em caiaque aéreo. Por isso que muita gente diz que caiaque aéreo é um perfume que exala maresia, exala o cheiro do mar, exala aquela sensação de estar à beira da praia. E, inclusive, com essa nuance salgada, salina, né? E é justamente como o Rui Barbo se apresenta aqui em caiaque aéreo. Então, pessoal, esse basicamente foi o vídeo, né, para vocês aqui, referente ao meu aniversário. Eu não podia deixar passar em branco, mesmo o dia estando bastante corrido, a semana estando bastante atribulada, jamais eu poderia deixar de gravar um conteúdo especial para vocês. E aí, e também, né, aproveitei o ensejo para trazer uma espécie de quadro novo aqui pro canal, né? Se vocês curtiram, a caixa dele às vezes dá trabalho de guardar, pessoal, por conta desse becinho. Mas se vocês curtiram essa nuance, né, da gente falar sobre uma nota presente em vários outros perfumes, vocês gostaram desse novo quadro, desse novo conceito, vocês deixem aí nos comentários, né, que a gente traz mais perfumes. Afinal de contas, eu tenho muitos perfumes que têm várias notas em comum. E acredito que isso pode render um assunto bem interessante, porque vocês viram aqui por meio desse vídeo que um perfume só, a mesma nota pode se apresentar de 3 formas diferentes. Como foi o caso de NAC, que se apresenta num contorno herbal ácido, né? Tonino Lamborghini, que se apresenta o Rui Barbo num contorno mais frutado, né, ambarado, até um tanto quanto adocicado. E no próprio caiaque aéreo, onde o Rui Barbo se apresenta num contorno metalizado, um tanto quanto salgado. Entende, pessoal? Então, né, esse foi o vídeo, né, de aniversário, vídeo especial de aniversário, onde nós conversamos sobre NAC, né, e o Rui Barbo na perfumaria. Eu me chamo Ivo de Carvalho, pelo menos o Rui Barbo nos perfumes que eu tenho aqui comigo. E eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês. Tchau, tchau.